Olá, bem-vindos para mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos estudando o livro Libertação, psicografia de Chico Xavier, editado pelo André Luiz. Estamos no estudo de número 6, ainda no capítulo 3º, chamado Entendimento. Nos últimos estudos nós acompanhávamos a história de Dona Matilde, mãe de Gregório, que solicitou a ajuda de André Luiz e de Gúbio, mais especificamente, que é o mentor, para que seu filho possa ser resgatado. Nós iniciamos essa história, que vai ser a principal história da obra, trazendo esse líder das trevas que será resgatado caso a equipe de André Luiz tenha sucesso nesse momento de despertamento dele. Além de outras lições que nós extraímos do último estudo em relação a outros casos também. Hoje, portanto, vamos prosseguir nessa visita de André Luiz a uma região em que os espíritos se reúnem para oração e para materialização de espíritos superiores. Vimos no último estudo que a mãe de Gregório pedia ao mentor de André Luiz, Gúbio, para que adentrasse no reino dele, onde ele habita, onde ele lidera, e em frente a ele colocasse ali o nome da sua mãe para que ele se despertasse, porque ele já estava sentindo a mãe, a presença dela em seu coração. Estava começando a duvidar de que o mal poderia prosperar, e isso já era suficiente para ele ser resgatado e reencarnar, passando aí por expiações a fim de aprender a respeitar e usar principalmente as propriedades do espírito para o bem e não mais para a dominação e para fazer os outros sofrerem como ele vem fazendo. Ela fala então para Gúbio: sei quanto te custa a incursão nos domínios da dor, porque só aquele que sabe amar e suportar consegue triunfo nas consciências que se degradaram no mal. Nós tivemos o exemplo da irmã Cipriana na última obra, que falou a mesma coisa, né? Na verdade, somente ela, que amava de verdade, era capaz de resgatar certa classe de espíritos. E agora o mesmo a gente vê nessa obra. Só quem sabe amar que consegue resgatar os que estão entregues ao mal. Entretanto, meu amigo, os dons divinos descem sobre nós dentro de justas condicionais. Mesmo que a gente não ame como Cristo ama, Deus envia para nós os dons necessários para que a gente consiga resgatar quem precisa. O Senhor nos enriquece para que enriqueçamos a outrem. Dá-nos alguma coisa para ensaiarmos a distribuição de benefícios que lhe pertencem. Ajuda-nos a fim de que auxiliemos por nossa vez os mais necessitados. Então, como eu acabei de falar, Deus fornece o que nos falta para a gente resgatar esses espíritos. Mais recolhe quem mais semeia. Diante daqueles olhos divinos, agora velados de lágrimas que não chegavam a cair, Gúbio valeu-se do intervalo e considerou reverencioso: abnegada Matilde, sou pequenino em excesso para merecer-te as palavras. Onde existe a alegria, o sofrimento não se detém. Socorreste-me com tua intercessão, amparando-me o zelo afetivo, perante as necessidades de Margarida. Um coração paternal é sempre venturoso, humilhando-se pelos filhos que ama. Aqui vale um comentário, né? Nós vimos ontem que a Matilde informou a Gúbio que ele iria auxiliar Margarida, que foi filha dele, e que está ligada a Gregório. Então, mais uma vez, a espiritualidade aproveita uma situação que tem vários espíritos ligados para promover a libertação, para promover o resgate. Por isso, o nome da obra, Libertação, em que Gúbio vai auxiliar Margarida, que foi sua filha em outra existência, e ao mesmo tempo ajudar Gregório, que é filho de Matilde. Ele revela então que Matilde auxiliou Gúbio em determinado momento, também auxiliando Margarida. Sou simplesmente teu devedor,
E se Gregório me flagelasse nos círculos em que domina, semelhante aflição se converteria igualmente em júbilo dentro de mim. Então vejam o sacrifício de Gúbio, a dedicação dele, né? Mesmo que Gregório faça mal a ele, prenda ele, como ele faz com as pessoas, com os espíritos que ele está acostumado a lidar, ele sentiria júbilo, Gúbio, porque está servindo a um pedido de Matilde, um espírito que ajudou ele e ajudou a Margarida também. De qualquer modo, ele me recordará a tua bondade, teu devotamento, apoiando-me os propósitos de descer para servir. As dores que me acarretasse seriam abençoados espinhos nas rosas que me ofereceste. Em teu nome, salvarei minha filha, cuja experiência atual no corpo denso nos é sumamente importante às reencarnações por vindouras. Trabalharei reconhecido ao ensejo que me deste, lutarei encorajado e feliz. Então Gúbio tem um envolvimento, né? Margarida está encarnada e ele vai auxiliá-la, vai salvar a sua filha e ajudar Matilde a resgatar o seu filho Gregório. Mostrando intenso júbilo e grande esperança na expressão fisionômica, a senhora agradeceu com palavras generosas e concluiu: ao terminares a fase essencial de tua missão, nos dias próximos, sobre o que serei notificada por nossos mensageiros, irei ao teu encontro nos campos de saída. Tem uma nota de rodapé explicando que campos de saída define lugares limite entre as esferas inferiores e superiores. Então é como se fossem os portais de entrada e de saída das zonas superiores e inferiores. Ela encontraria, portanto, Gúbio em um desses campos de saída. Então, quem sabe, é provável se verifique o encontro pessoal que almejo há muito tempo, porquanto Gregório virá possivelmente em tua companhia até a um ponto em que, de alguma sorte, a manifestação da luz será possibilitada ante as trevas. Então vejam como a irmã Matilde tem uma capacidade de enxergar eventos próximos, né? Ela já sabe que muito provavelmente, pelo planejamento que eles estão realizando, Gregório vai acompanhar Gúbio e ela vai conseguir aparecer para ele nessas zonas de transição, nesses campos de saída, onde será possível que a luz se faça presente e Gregório possa enxergá-la. A emissária acentuou a expressão brilhante do rosto, exteriorizando a doce expectativa que lhe povoava a alma, e considerou: a hora é chegada, o Senhor estará conosco. Há tempo de plantar e tempo de colher. Gregório e eu semearemos de novo, seremos mãe e filho outra vez. Como sempre, né? O amor de mãe que resgata, o amor de mãe que socorre, que sonha e que faz planos com seus filhos amados. Matilde então já estava fazendo os planos para voltar a ser mãe de Gregório, um espírito tão mau, tão dedicado às trevas, líder de legiões trevosas, mas que para a mãezinha dele era uma joia presa num lamaçal. Detendo-se particularmente sobre nosso instrutor, falou estática: possam minhas lágrimas de alegria orvalhar-te o espírito laborioso. Seguir-te-ei a ação e aproximar-me-ei no instante oportuno. Ela vai acompanhar eles em pensamento, mas vai aparecer no momento que precisar. Creio na vitória do amor, logo resplandeça o minuto do reencontro. Nesse dia abençoado, Gregório e os companheiros que mais se afinarem com ele serão trazidos por nós a círculos regeneradores. E dessas esferas de reajustamento, conto reorganizar elementos ante o futuro promissor, sonhando em companhia dele as realizações que nos competem alcançar. Então ela já tinha feito toda a programação, todos os planos para resgatar não só Gregório, mas também os seus comparsas mais próximos, recebendo todos eles como filhos, né? Certamente. Porque, como a gente viu no outro caso, daquelas duas filhas que iriam reencarnar para ajudar o Cláudio, que era o pai delas, agora nós também vemos uma mãe que programou retornar novamente como genitora do espírito de Gregório, um espírito sofredor também.
Gúbio pronunciou algumas frases de compromisso fraterno. Trabalharíamos sem descanso. Desvelar-nos-íamos pela execução das ordens afetuosas. A singular entrevista terminou entre preces de gratidão ao Eterno Pai. Findo aquele culto vivo de amor imortal, despedimo-nos da família cristã que ali se congregava, que é aquela família que vai reencarnar para ajudar o Cláudio e os obsessores que ele se vinculou. Quem não entende, quem não viu, assista o último estudo que lá tem a história de Cláudio e o que ele fez, né? Cá fora a noite se fizera mais bela. A lua reinava num trono de azul macio, constelado de estrelas luzentes. Flores inúmeras saudavam-nos com perfume inebriante. Ergui para o instrutor olhos repletos de indagações, mas Gúbio, afagando-me os ombros, delicadamente murmurou: repousa a mente e não perguntes por agora. Amanhã seguiremos na direção da tarefa nova, que nos exigirá muita prudência e compreensão fraternal. E convence-te de que o serviço nos esclarecerá com a sua linguagem viva. Então, mais uma vez, os mentores fazem André Luiz calar as suas indagações e refletir sobre o que já tinha aprendido, porque o dia seguinte e os subsequentes seriam de muito trabalho, muita compreensão desses seres que nós vamos acompanhar o sofrimento. Adentremos então ao capítulo 4, intitulado Numa Cidade Estranha. André Luiz nos narra: no dia imediato pusemo-nos em marcha. Respondendo-nos às arguições afetivas, o instrutor informou-nos de que teríamos apenas alguns dias de ausência. Além dos serviços referentes ao encargo particular que nos mobilizava, entraríamos em algumas atividades secundárias de auxílio. Técnico em missões dessa natureza, afirmou que nos admitira num trabalho que ele poderia desenvolver sozinho, não só pela confiança que em nós depositava, mas também pela necessidade da formação de novos cooperadores especializados no Ministério de Socorro às Trevas. Olha só que interessante, Gúbio poderia ir sozinho para a cidade estranha. Gúbio poderia encontrar-se com Gregório sozinho. Ele já era mentor, preparado, totalmente assistido e capaz de resgatar Gregório sozinho. Mas ele convidou André Luiz e a equipe socorrista que ia acompanhar o trabalho, porque ele estava formando novos cooperadores, especializados no socorro às trevas. Então vejam como a espiritualidade também nos prepara com cursos, com experiências, com visitas no além. Então existe todo um preparo e todo um convite para que nós também possamos nos especializar nessas espécies de atividades. Após a travessia de várias regiões em descida, entre aspas, porque a gente sabe que o espaço no além não é como aqui na Terra, não tem alto, baixo, lado esquerdo ou direito, Essa noção de espaço é diferente lá. Por isso que em descida está entre aspas, porque ele está querendo dizer que é descendo o nível da vibração, né? Eles estavam se dirigindo a regiões de sofrimento, a regiões em que acabavam por descer na vibração para chegar à cidade em que Gregório dominava, uma cidade certamente de sofrimento. Com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. Como a gente já estudou, existem postos de socorro intermediários, entre as colônias, entre as regiões mais felizes e as zonas inferiores. Então eles passaram por vários postos socorristas e chegaram no domínio das sombras. A claridade solar jazia diferenciada, os raios não chegavam da mesma forma. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. Então André Luiz vai começar a descrever o umbral, A gente já teve essa descrição, mas toda a obra ele descreve esse domínio das sombras, onde o sol não alcança, o céu é cinzento. A volitação, que é esse transporte acima do solo,
se fizera impossível, não era mais volitar facilmente, não era mais possível. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta, e os galhos, quase secos, davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Então, como a gente sabe, né, a descrição do umbral é sempre terrível, com aspecto de sofrimento, escuridão, sem vegetação. Aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, crocitavam, que é, soltavam a voz, como os corvos, corujas e abutres fazem, né? Então, aves enormes crocitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados espiando presas ocultas. Então, imagine, né, o tipo de animal que existe nessas zonas de sofrimento, que são criações, né? São criações mentais dos seus habitantes, não são propriamente animais, né? São criações mentais que compõem essa paisagem de dor, de sofrimento, de medo que impõe a quem lá reside. O que mais constritava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros de meu conhecimento, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Então, olha só, o que deixava André Luiz mais chocado não era nem essa paisagem sombria, eram os gritos de sofrimento que ele ouvia dos pântanos, da lama. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. São milhares de espíritos em sofrimento, suplicando o socorro, gemendo de dor ou blasfemando contra Deus. Acredito teríamos examinado individualmente os sofredores que aí se localizavam se nos entregássemos à detida apreciação. Todavia, Gúbio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender à curiosidade improfícua. Então, da mesma forma que ocorreu na obra anterior, André Luiz quis estudar mais de perto os espíritos que estavam ali sofrendo. Mas o instrutor Gúbio, à semelhança do instrutor Calderaro na outra obra, né, na obra anterior, disse a André que é inútil, né, não adianta, é improfícuo tentar analisar a história desses espíritos, eles não estão prontos para o resgate. Lembrando a selva escura, aqui Alighieri, que é o autor das obras que descrevem o além, né, a Divina Comédia, Dante Alighieri, André Luiz diz que essa selva escura que Alighieri se reportou no poema Imortal se assemelhava àquela paisagem, fazendo o coração de André Luiz ficar premido de interrogativas inquietantes. Ele devia estar vendo um cenário parecido com o que Dante Alighieri descreveu. Aquelas árvores estranhas, de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor, qual a mulher de Ló, transformada simbolicamente em estátua de sal. Então vejam, André Luiz tinha dúvidas quanto às árvores que estavam ali, porque pareciam que estavam vivas. E aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma. A gente vai ver nessa obra que Gregório e outros espíritos que manipulam a hipnose, eles praticam a licantropia, né? Eles fazem espíritos moldarem o seu perispírito para ficarem como animais, como lobos e outros animais também. Então, não seria, talvez, exagero de André Luiz imaginar que aquelas aves, aqueles seres monstruosos, seriam homens deformados, né? Cujo perispírito foi deformado pela vontade própria, mas também pela hipnose e pela culpa. Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que houvessem vivido na terra, que recordávamos, ou duendes desconhecidos para nós. Vejam quantas dúvidas André Luiz tinha, né? Porque eram seres deformados, diferentes da forma humana. Então trazia muitas indagações para ele.
De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos defrontavam. Então, grupos que andavam, ameaçavam eles, enfrentavam eles como verdadeiros malfeitores aqui da Terra, seguindo adiante, indiferentes, incapazes de nos registrar a presença. Então, na verdade, eles não enfrentavam, né? Eles estavam à frente deles, passavam por eles, mas não conseguiam enxergar nem André Luiz, nem Gúbio, nem a equipe ali presente. Não registravam a presença deles. Falavam em alta voz, em português degradado, mas inteligível, ou seja, usava palavrões, né, expressões baixas, mas um português que eles conseguiam entender, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Apresentavam-se em trajes bizonhos e conduziam apetrechos de lutar e ferir. Então são seres que andam com roupas estranhas, falando alto, rindo, xingando e usando armas também. Avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a nos sufocar. Repousamos, de algum modo, vencidos de fadiga singular, e Gúbio, depois de alguns momentos, nos esclareceu. Nossas organizações perispiríticas, a maneira de escafandro, estruturada em material absorvente, por ato deliberado da nossa vontade, não devem reagir contra as baixas vibrações deste plano. Então vejam que André Luiz e os demais estão cansados porque o clima tenso, aquela energia, aquela vibração pesada, fez eles se cansarem. Só que Gúbio está explicando, não deixem que as suas organizações perispiríticas se cansem. Estamos na posição de homens que, por amor, descessem a operar num imenso lago de lodo para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele. São compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação deprimente. Então ele está dizendo, olha, é como se a gente tivesse mergulhado na lama para ajudar. Então a gente vai se contaminar com a lama, mas a gente tem que ter paciência e coragem para seguir ajudando esses espíritos. Atravessamos importantes limites vibratórios e nos cabe entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. Então eles precisam se contaminar com aquela energia de forma externa. Seus corpos precisam se apresentar como eles, a fim de que eles possam auxiliá-los, para que eles possam se infiltrar naquela cidade. Finda a nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes dessa região menos feliz. A oração de agora em diante deve ser nosso único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar, quando na crosta, qual o minuto mais adequado de nosso retorno aos dons luminescentes. Vejam que interessante. Com essa informação de Gúbio, a gente percebe que espíritos que já querem o bem se comunicam com o Altíssimo não só pela oração, mas por dons luminescentes. Eles têm uma luz própria. No livro Voltei, de Jacó, irmão Jacó, a gente percebe muito claramente isso aí. Os espíritos trazem luz própria. Tem muitos que não têm luz, mas os que querem o bem já têm uma certa emanação de luz. O que Gúbio pedia é, a gente vai entrar em contato com o divino somente pela oração. Os dons luminescentes que a gente tem, a gente vai apagar, por enquanto a gente está misturado neles, nesses espíritos inferiores. Não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas. Então eles não estão nas cavernas. Inclusive na última obra, Irmã Cipriana não deixou André Luiz mergulhar nas cavernas, adentrar nas cavernas. Quem acompanhou o último estudo vai se recordar disso. André Luiz não teve autorização de entrar com Irmã Cipriana nas zonas cavernosas. Ele ficou só na entrada. E agora Gúbio diz, a gente não está nas cavernas, a gente está num local onde inteligências perversas e atrasadas imperam.
É um local anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhe sofrem permanente influenciação. Então ele volta a falar desse grupo que a gente viu no início da obra, na palestra do instrutor, onde ele se refere ao grupo, à legião de espíritos maus que influenciam os homens na terra. Chegou para nós o momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável a fim de alcançarmos nossos objetivos. Eles tinham que renunciar à sua luminosidade, ao seu conforto de sintonizar com o bem, porque eles estavam numa missão. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Olha que importante. E serve de lição para nós. A gente aqui na Terra também temos que ter essa noção, essa vocação para o sacrifício, para vencermos nas nossas expiações e provas. A missão que André Luiz está enfrentando nessa obra exige sacrifício também, exige paciência, assim como nós aqui na Terra também precisamos. Somente com paciência, com vocação para o sacrifício, é que a missão seria bem sucedida. Então André Luiz e os companheiros não poderiam ficar com raiva daqueles espíritos, responder a eles, agredi-los muito menos. Tinham que ter paciência e sacrificar, muitas vezes, o bem-estar, sacrificar a vinculação deles com bons espíritos temporariamente, a fim de que eles pudessem auxiliar Gregório e os demais. Para a malta de irmãos retardados, aqui retardado é no sentido de atrasado, tá? Aqueles que estão na retaguarda, que estão atrasados. Para a malta desses irmãos atrasados que nos envolverá, seremos simples desencarnados, ignorantes do próprio destino. Então vejam que é uma verdadeira missão, eles vão se passar, eles vão se disfarçar de recém-desencarnados perdidos, porque são milhares que estão nessa condição. Então eles conseguiriam se infiltrar facilmente, fingindo que são também recém-desencarnados, confusos e perdidos. Passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em derredor, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Então vejam como é pesado o ambiente para os espíritos que já usufruem de uma região pacífica e equilibrada, né? A nossa região aqui da Terra e dessas regiões espirituais que envolvem a Terra é como se o ar tivesse cheio de fluido viscoso, escuro, sombrio. Eloi estirou-se ofegante, e não obstante experimentar por minha vez asfixiante opressão, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor, que tolerava a metamorfose, silencioso e palidíssimo. Vejam que devia dar um mal-estar terrível para eles, né? O Eloi, que é um dos que compõe a equipe, estirou-se, ofegante. Eles deviam estar passando mal, porque estavam absorvendo aquela energia. Mas André Luiz procurou seguir o exemplo de Gúbio, que estava em silêncio, sofrendo aquela transformação, silencioso e pálido, por conta do mal-estar que certamente traz, né? Reparei, confundido, que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. Olha só. Eles estavam se transformando de forma voluntária. Eles estavam absorvendo aquelas energias voluntariamente para cumprir a missão. Mas isso já era suficiente para desfigurá-los, na palavra de André Luiz. Pouco a pouco, sentimos-nos pesados e tive a ideia de que fora, de improviso, religado de novo ao corpo de carne. Tal sensação era tão grande de vinculação com a matéria que ele se lembrou de quando estava encarnado. Era como se ele estivesse se ligando ao corpo físico mais uma vez. Porque, embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Então, olha a noção de peso, né? A percepção, a sensação de peso que traz absorver esses fluidos pesados, esses fluidos inferiores.
Dava a sensação a André Luiz que ele estava vestindo uma armadura. Decorridos longos minutos, o orientador apelou, diligente. Prossigamos. Doravante seremos auxiliares anônimos. Não nos convém, por enquanto, a identificação pessoal. Então eles iam continuar ali, disfarçados. Mas não será isso mentir? Chamou Eloy, quase refeito. Olha como eles são preocupados com a verdade, né? Eles não queriam nem mentir para se disfarçar. Gúbio dividiu conosco um olhar de benevolência e explicou bondosamente. Não te recordas do texto evangélico que recomenda não saiba a mão esquerda o que dá à direita? Este é o momento de ajudarmos sem alarde. Então, é uma mentirinha, né? Na verdade, eles estavam se ocultando para a proteção deles mesmos e para cumprir a missão. Então, não é uma mentira, né? É apenas uma ocultação das suas identidades para a missão ser bem-sucedida. O Senhor não é mentiroso quando nos estende invisíveis recursos de salvação, sem que lhe vejamos a presença. Então, olha que interessante a comparação dele, né? Quando Jesus nos ajuda de forma invisível, sem a gente perceber, ele não está mentindo. Era a mesma coisa que eles estavam fazendo ali. Nesta cidade sombria, trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nos achamos. Então não eram só eles que estavam se disfarçando, tinham vários agentes do bem que estavam ali infiltrados, fingindo que eram espíritos sofredores, espíritos recém-desencarnados, tinham vários além deles. Se erguermos bandeira provocante nesses campos, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Então vejam que, de fato, eles estavam se ocultando para a proteção deles também. Além de cumprir a missão, era uma forma de protegê-los, porque se eles se revelassem como moradores de nosso lar, como servidores de Cristo, como componentes de equipes de socorro, a missão deles seria estraçalhada em segundos. Centenas de milhares de criaturas, 95% dos que estavam ali, padecem amargos choques de retorno à realidade. Desencarnaram e estão chocados ainda. Sob a vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados. Aquilo que a gente já conversou, né? Deus permite que esses seres brutalizados tomem conta desses outros seres confusos, perturbados. Por quê? Eles não viveram na Terra se preparando para essa viagem. Eles não se preocuparam com o espírito. Eles apenas se preocuparam com o gozo terreno. Então, pela lei de causa e efeito, pelo respeito ao livre-arbítrio, Deus permite que existam essas zonas de sofrimento, onde tribos cruéis vigiam espíritos recém-desencarnados, confusos e sofredores. Essas tribos são egoístas, são invejosas, são brutalizadas. Para a sensibilidade medianamente desenvolvida, o sofrimento aqui é inapreciável. Então, sofrimento tinha uma causa, tinha um porquê. Consequência da lei de causa e efeito, mas também um mecanismo de despertamento daqueles espíritos. E há governo estabelecido num reino estranho e sinistro quanto este? Perguntou André Luiz. Existiria um governo ali? Como não? Respondeu Gúbio atenciosamente. Qual ocorre na esfera carnal, a direção neste domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário. Olha só, da mesma forma que os políticos têm força aqui na Terra, têm poder temporário, nessas regiões também. A espiritualidade superior confere poder a alguns deles temporariamente, de forma precária. Na atualidade, este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sátrapa. Sátrapa
é indivíduo muito poderoso e arbitrário. Então, o líder daquela região é arbitrário, cruel, de inqualificável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, com G maiúsculo e J maiúsculo, grande juiz. Ele se nomeou, se deu esse título e governava aquela cidade, assistido por assessores políticos e religiosos tão frios e perversos quanto ele mesmo. São os tribunais do além, né? Tribunais das zonas inferiores, que julgam as vítimas, julgam os recém-desencarnados, julgam os que foram maus na terra também. Esse grande tribunal de religiosos e políticos frios e perversos praticam as suas infâmias contra milhares de espíritos. E aí volta a questão, né? Por que Deus permite? Já foi explicado, André Luiz fez essa pergunta, né? Deus permite pela aplicação da lei de justiça, de causa e efeito, e pelo fato de muitos precisarem expiar e somente espíritos nessa condição evolutiva poderiam infligir esse sofrimento a esses irmãos, que precisam passar por essa expiação por escolha própria, por se vincularem ao erro no passado. Então havia sim um governo ali. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. Aí está a explicação do porquê Deus permite que esses espíritos sofram nas mãos de espíritos cruéis. Porque eles são preguiçosos, delinquentes e enfermiços. Eles não estão preparados para o resgate, por isso estão na fase de expiação, de sofrimento mesmo. Estão presos a essa cidade das sombras para expiarem até que se arrependam sinceramente. E por que permite Deus semelhante absurdo? Volta a perguntar André Luiz. Ele já perguntou isso. Dessa vez era o meu colega que perguntava, ou seja, não foi André Luiz. André Luiz perguntou lá atrás, a gente já viu, né, essa parte. Agora era outro colega, né? Por que Deus permite isso? Ele perguntava um tanto apavorado ante os compromissos que eles estavam assumindo. Gúbio respondeu sem se perturbar. Pelas mesmas razões educativas, por meio das quais não aniquila uma nação humana, quando desvairada pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas e destruidoras. Então Deus permite, da mesma forma que ele não aniquila um povo que escolheu a guerra, que escolheu dominar o outro, que desencadeia guerras cruentas e destruidoras. Deus permite porque entrega esse povo, entrega esses espíritos à expiação dos próprios crimes e à infelicidade de si mesma. Então Deus permite, é o respeito ao livre-arbítrio, por isso que ele permite. Se ele não permitisse, ele seria contraditório, não haveria livre-arbítrio real. O livre-arbítrio ele é real, ele é atuante e Deus respeita porque é lei divina. Deus não infringe suas próprias leis que ele mesmo criou. Então Deus permite esse sofrimento nas mãos de espíritos cruéis porque são consequências, são espíritos desvairados pela preguiça, pelo erro, pelo mal. Então são vítimas de si mesmas, para que aprendam a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. É, portanto, lição. Como toda expiação na terra, é lição. Não muda porque eles estão no plano espiritual. Eles só mudaram de plano, mas continuam os mesmos. Por isso, a expiação é necessária tanto para nós encarnados quanto para eles. Até que nós todos nos adequemos à divina lei universal. De período a período, contado cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada. Nós estudamos aqui que a matéria sofre manipulação. E essa matéria manipulada nos reinos inferiores, ela é temporária. E agora ele repete essa informação. Essa matéria manipulada pelos espíritos sofredores, pelos espíritos maus,
pelos gênios da iniquidade, ela passa por mudanças, por alterações de tempos em tempos. Vários séculos se passam e, à medida que os séculos vão passando, essas mudanças acontecem. A matéria manipulada nas zonas superiores não sofre alterações, mas as das zonas inferiores, sim. É a segunda vez que essa informação está na obra. Os espíritos que sabem manipular a matéria e criam essas cidades, eles têm essa permissão, porque eles estão servindo de instrumento para expiação de espíritos maus, de espíritos sofredores. Mas de tempos em tempos, de séculos a séculos, essa matéria sofre alterações, é revolvida, é reestruturada. Como acontece aqui na Terra também. As cidades também não se acabam um dia. O próprio planeta não vai se acabar um dia com o passar do tempo. Então também acontece isso nos círculos próximos à Terra, no plano espiritual. A matéria é reestruturada. Mas se o Senhor visita os homens, pelos homens que se santificam, corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. Olha só, de novo a lição, só que agora veio com uma informação que deixa ainda mais lógico. Se Deus nos atende por meio dos santos, se Deus nos atende por meio dos espíritos puros, Ele também faz expiar os maus por meio de criaturas endurecidas e bestializadas. Então vejam como tudo na lei divina atua para o bem. Mesmo as que estão dedicadas ao mal, fazendo os outros expiarem, eles estão servindo de instrumento, de ferramenta, para que esses espíritos se arrependam e voltem para o caminho do bem. E inclusive esses que hoje fazem o mal para os outros também terão que expiar e voltar para o caminho do bem. Então Deus sempre aproveita todas as escolhas dos indivíduos, seja para o mal, seja para o bem. Todos cooperam para a evolução. Significa então que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, exclamou André Luiz reticencioso. Somos nós mesmos, completou Gúbio. Nós somos os gênios malditos, os demônios que fizemos os outros sofrerem e agora despertamos. Esses que fazem sofrer também despertarão. Quando nos desviamos impenitentes da lei, nos tornamos esses demônios. Emmanuel tem uma página que eu gravei já no canal, falando exatamente isso, né? Nós somos essas figuras mitológicas do mal quando nos desviamos do caminho do bem. Já perambulamos por esses sítios sombrios inquietantes, mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação, mais ou menos recentes, não te permitem, nem a Eloy, o desabrocho de reminiscências completas do passado. Então ele está revelando, vocês já viveram aqui, vocês já atuaram dessa forma, fazendo mal. Ou estavam na condição desses espíritos sofredores porque foram maus também. Só que vocês não se recordam. Mas vocês já perambularam aqui, nesses lugares sombrios, inquietantes. Comigo, porém, a situação é diversa. A extensão de meu tempo na vida livre já me confere recordações mais dilatadas. A gente estudou essa semana no Livro dos Espíritos que os espíritos superiores têm uma memória maior, né? Conseguem ver as suas existências passadas de uma forma mais clara. Gúbio está confirmando isso. Ele está dizendo que a situação dele não é igual a de André Luiz e a de Eloy, porque ele consegue se lembrar muito mais do passado do que eles dois, por conta da sua elevação espiritual. De antemão, conheço as lições que constituam novidade. Então, o que é novidade para André Luiz e Eloy, para Gúbio não é novidade, porque ele já conhece, ele tem a lembrança mais direta, né? Muitos de nossos companheiros, guindados à altura, não mais identificam nessas paragens senão motivos de cansaço, repugnância e pavor. Então, quem já passou por essas regiões e está numa condição melhor, não quer voltar, logicamente,
E a lembrança traz cansaço, pavor, repugnância àquelas regiões. Todavia, é forçoso observar que o pântano, invariavelmente, é uma zona da natureza pedindo socorro dos servos mais fortes e generosos. Olha que comparação interessante que ele faz. Ele diz que até o pântano, que é um local natural, ele pede ajuda, porque é sujo, a água está parada, ele tem um odor desagradável. Então, da mesma forma que os espíritos inferiores pedem ajuda nessas regiões de sofrimento, a natureza demonstra que o pântano também precisa do auxílio. Música exótica fazia-se ouvir, não distante, e Gúbio rogou-nos prudência e humildade em favor do êxito no trabalho a desdobrar-se. Então eles estavam chegando perto da cidade. Estava começando a ouvir música desagradável, uma música peculiar, exótica, que certamente deve se parecer com as músicas daqui da terra, né? Reerguemo-nos e avançamos. Fizera-se-nos tardio o passo, e nossa movimentação difícil. Eles estavam se deslocando como se deslocam na terra, né? Em voz baixa, o orientador reiterou a recomendação. Em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. Então eles poderiam orar, na verdade, eles deveriam orar. A oração não ia atrapalhar o disfarce deles, ia ajudá-los a enfrentar algumas situações que eles vão enfrentar. É de hora em diante o único recurso de que dispomos, a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores. Então a oração era o único recurso ali, em nossas necessidades de reabastecimento psíquico. A oração serviria então para que eles reordenassem, equilibrassem as suas mentes mergulhadas naquela cidade sombria. Qualquer precipitação pode nos arrojar a estados primitivistas, lançando-nos em nível inferior, parecido ao dos espíritos infelizes que desejamos auxiliar. Vejam que o alerta de Gúbio é o seguinte: André, Eloy, não comecem a discutir com os espíritos que aqui estão presentes. Não baixe a vibração. Não tenha raiva deles. Não entre em sintonia com eles. Senão vocês podem voltar a um estado primitivo, a um estado inferior, parecido com o estado deles. Tenhamos calma e energia, doçura e resistência, de ânimo voltado para o Cristo. É uma missão difícil. Eles vão ser ofendidos, eles vão passar por situações desagradáveis, mas eles precisam focar em Cristo para que a missão seja bem sucedida. Lembremo-nos de que aceitamos o encargo desta hora, não para justiçar, e sim para educar e servir. Isso é importante, porque os espíritos que estão ali sofrendo, eles querem fazer justiça, e por isso criaram até um tribunal. Mas a equipe de André Luiz não tem que pensar em justiça, e sim em educação, em serviço. Adiantamo-nos caminho afora, como se fazia possível. Em minutos breves, penetramos vastíssima aglomeração de vielas, reunindo casario decadente e sórdido. Então eram como as favelas, né? Como as regiões em que há as casinhas umas próximas às outras. Rostos horrendos contemplava-nos furtivamente, a princípio, mas, à medida que varávamos o terreno, éramos observados com atitude agressiva por transeuntes de miserável aspecto. Então eles estão começando a cruzar com o espírito deformado, espírito mau, desequilibrado. Alguns quilômetros de via pública, repletos de quadros deploráveis, desfilaram a nossos olhos. E por isso a necessidade deles se concentrarem. Eles estão vendo muita coisa pesada. Mutilados a centenas, aleijados de todos os matizes, entidades visceralmente desequilibradas ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Então imagina o nível de deformação, o nível de degradação que eles estavam vendo. Impressionado com a multidão de criaturas deformadas
que se enfileirava sob nosso raio visual, perfeitamente arrebanhadas ali em experiência coletiva, enderecei algumas interrogações ao instrutor em tom discreto. André Luiz não se conteve e fez uma pergunta diante de tantos deficientes físicos, tantos aleijados, tantos deformados ali. Por que tão extensa comunidade de sofredores? Que causas impunham tão flagrante decadência da forma? Por que eles estavam tão deformados, tão monstruosos? Paciente, o orientador não se fez demorado na resposta. Milhões de pessoas, informou ele de forma calma, depois da morte, encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmas. Então vejam que a deformação é consequência da culpa, do remorso que esses espíritos trazem depois da morte, na vergonha que eles têm de si próprios. Então eles se deformam. Nada se perde, André, no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. Então tudo que a gente cultiva, palavra, pensamento e ação, fica guardado e pode ser causa de deformação do nosso perispírito no além. Porque a gente se recorda, a gente sofre, a gente tem culpa, a gente sente vergonha de si mesmos, dependendo de que ações, que pensamentos e que palavras nós dirigimos enquanto encarnados. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas, perseverando no exterior, por meio dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos, nos arquivos da própria consciência. Então olha que explicação, né? Ele está dizendo que as nossas ações no mal repercutem no exterior, naqueles que nos cercam, naqueles a quem fizemos mal, mas também no interior, que é a nossa consciência. E aí entra a culpa, o remorso, que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço, no bem ou no mal. Conseguem perceber por que a gente fica bem ou mal depois da morte? A gente fica bem se o conjunto de ações, o conjunto de palavras, o conjunto de pensamentos foi para o bem. E a gente fica mal se o conjunto de palavras, pensamentos e ações foi para o mal. Nós colhemos exatamente o que plantamos, de forma matemática, ao interior de nós mesmos, que define os resultados no além. Então, é uma doutrina simples, é uma lei simples que Deus fez, que é a lei de causa e efeito, ação e reação, colher o que plantar. Ela é simples, mas ela é lógica e é real. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu. A gente é cercado pelo que a gente cria no nosso pensamento, na nossa palavra e na nossa ação. Defeitos escuros e qualidades louváveis envolvem-no onde se encontra. Por isso que é livre-arbítrio. A gente escolhe o futuro, infeliz ou feliz, de acordo com as escolhas, de acordo com as ações que elegemos. A gente pode estar cercado de defeitos escuros ou de qualidades louváveis, depende só de nós. A criatura na terra, por onde peregrinamos, ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual que a espera além túmulo. A maioria não se prepara para a vida espiritual, acha que é céu e inferno. Mais cedo que possa imaginar, perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo, desfeita a máscara do corpo sob a qual se escondia, à maneira da tartaruga dentro da carapaça. Então ele está revelando o que acontece com milhares de espíritos. Desencarnam sem conhecimento da vida espiritual, achando que é céu e inferno, achando que é só comprar um lugarzinho no céu, e chega do outro lado como uma tartaruga que estava dentro da carapaça e tem que enfrentar a realidade. Não adianta mais se esconder. Sente-se tal qual é e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas indesejáveis.
Ou seja, os espíritos sofredores do além não querem se encontrar com os espíritos de luz, porque faz eles verem seus próprios defeitos. O perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Então é por isso que os espíritos no além se revelam aos outros pela qualidade do seu perispírito. O perispírito emana aquilo que cultivou. Por isso que a gente sempre repete aqui, o espírito não consegue enganar o outro que é superior a ele, em caráter moral, porque é possível ler no perispírito o grau de viciação ou de glorificação que cada um carrega. É como se fosse uma cápsula que reflete essa glória ou reflete esse vício, a depender do que o indivíduo somatizou, colecionou nos tecidos rarefeitos do perispírito. Em razão disso, as almas decaídas, no impulso de revolta contra os deveres que nos competem a cada um, nos serviços de sublimação, aliam-se umas às outras por meio de organizações em que exteriorizam, tanto quanto possível, os lamentáveis pendores que lhes são peculiares. Então justamente por essa emanação do perispírito, demonstrando a natureza deles, é que eles se reúnem. Porque quando eles estão no além, eles conseguem ver que os espíritos que eles estão associados são maus iguais a eles, trazem os mesmos vícios, os mesmos defeitos. Eles se aliam no além, no impulso de revolta, porque estão enxergando nos outros os defeitos que eles também carregam. E por isso se organizam nessas cidades sombrias. Não obstante, ferretoadas pelo aguilhão das inteligências vigorosas e cruéis. Olha só, mesmo sofrendo na mão de gênios do mal, na mão de espíritos que dominam a matéria, manipulam a matéria e criam tribunais no além, mesmo sofrendo na mão deles, eles continuam rebeldes, eles continuam se vinculando a essas regiões até que despertem um dia. Vamos então finalizar por aqui o estudo de hoje, refletindo sobre o que aprendemos, sobre essa importante excursão de André Luiz e sua equipe às zonas de sofrimento, em especial a cidade sombria, liderada por Gregório e outros asseclas e outros comparsas, em que eles estão começando a verificar o que acontece nessas regiões, verdadeiras cidades sombrias em que espíritos deformados habitam e se reúnem por conta do remorso, da culpa, da quantidade de atitudes, pensamentos e palavras que cultivaram enquanto encarnados. E agora se reúnem nessas regiões de sofrimento, aguardando a expiação necessária para que eles despertem. Que possamos então compreender a justiça divina, os seus mecanismos, compreender o porquê existem essas zonas de sofrimento, a semelhança do porquê existe o sofrimento na Terra, entre nós encarnados, como forma de aplicação da lei divina para o despertar dos espíritos. Estejamos conscientes, por isso, da necessidade de autoiluminação, na necessidade de reconhecer os próprios erros e de forma humilde se colocar à disposição do Criador para saldar essas dívidas e fazer o bem, para que não constituamos esse grupo de espíritos rebelados contra a divindade, reunidos no além para continuar as suas expiações até que despertem. Agradeço a todos então que nos acompanham e peço à espiritualidade amiga que possa abençoar a cada um, libertando, trazendo a paz, trazendo o envolvimento que precisam para eles e para os seus familiares. Que a graça divina possa abençoar a cada um e trazer a tranquilidade, a resposta, o direcionamento que cada um necessita. Que estejamos nós todos sintonizados com a grande força da vida que emana do nosso Criador e que possamos ouvir aos nossos mentores, aos nossos instrutores, a fim de que eles possam nos inspirar naquilo que precisamos ouvir e seguir. Graças damos ao nosso Mestre querido, nosso Mestre amado, Irmão Maior Jesus Cristo, e que Ele continue a envolver toda a terra
enviando os seus ministros nesse momento tão crucial de mudança e de reforma da sociedade. Estejamos firmes no propósito de servir a Cristo Jesus e vinculados à melhoria de nós mesmos, para que sejamos bons discípulos, bons instrumentos nas mãos de Cristo, na renovação da terra. Por fim, rogamos a Maria Santíssima, Mãe das Mães, Rainha do Reino de Jesus Cristo, que possa estender seu manto sagrado sobre todos nós, envolvendo principalmente aqueles que ainda não despertaram ou que precisam acordar o quanto antes, para que não sejam expurgados e recomecem a sua trajetória de dor e expiação. Graças damos a Ti, Mestre, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.